Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, com esse amigo Leão Borges, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, um cafezinho quente, gostoso, algumas coisinhas aqui sobre a mesa que eu te ofereço, aceito de bom grado que você tem aí, e nessa manhã maravilhosa de domingo, nós estamos abrindo a nossa Toca do Leão para uma conversa gostosa, amistosa, uma conversa boa de todos os domingos de manhã. Nós pedimos aos que são inscritos que acionem os sininhos para receberem as novas notificações do canal. Os que não são inscritos, que nos ajudem a encorpar o nosso trabalho perante o YouTube, se inscrevendo e compartilhando e dando o seu gostei, se porventura acharem que o trabalho valeu a pena, porque é por isso que o YouTube se orienta, para distribuir o nosso trabalho para mais pessoas. Nosso assunto de hoje é quando soluções se tornam problema. Vamos ao tema. Conta-se que um monge e seus discípulos se reuniam nos domingos de manhã para suas meditações. O monge preparando aquela nova leva de discípulos para se tornarem monges no futuro e praticarem a sua religião, praticarem a sua fé. E naturalmente aquele esforço era feito com muito carinho, com muita energia. E lá, um belo domingo de manhã, eles chegam todos para fazerem a meditação habitual e a aula de sensibilização que o monge certamente daria. Mas aí apareceu um gatinho distraindo a atenção de todo mundo, e o gatinho passeava, se esbarrava nas pessoas ali em volta, e todo mundo ficou preocupado, como é que nós vamos fazer, a meditação precisa começar e tal. E aí o monge apresentou uma solução para os discípulos. Arranje aí um cesto, um balde, alguma coisa para nós podermos prender o gato por um momento enquanto nós fazemos a nossa meditação. E aí andaram por lá, parece que arranjaram um cesto e colocaram o gato dentro do cesto, e o cesto aprisionando o gato ali por alguns momentos, e aí fizeram a meditação, e assim foi. O gato aparecia, colocava o cesto sobre o gato, e a meditação transcorria. Anos depois, aquele monge faleceu. Mas eles continuaram, e o gato continuou aparecendo ali. Se habituou com aquele grupo, com aquele sistema, e até aceitou aquele tipo de constrangimento momentâneo debaixo do cesto, para que as atividades ali pudessem ser realizadas. Mas, de repente, o gato também morreu, um tempo depois. E aí os monges, os futuros monges, começaram a ficar embaraçados, porque eles não conseguiam fazer a meditação sem que o cesto estivesse ali naquele lugar e o gato dentro do cesto. E qual foi a atitude daquele grupo? Ao invés de se livrarem, se libertarem daquele gato, o que já havia falecido, já havia morrido, tirarem aquele cesto do cenário por desnecessário, por inútil naquela circunstância, não, estavam tão dependentes daquele tipo de adorno na cena que eles acabaram indo atrás de um outro gato para poderem colocar ali no lugar. Estranha, né? Porque o cesto foi apenas uma solução momentânea para aquele primeiro momento em que o gato havia chegado e, de uma certa maneira, atrapalhado a meditação. Não podia haver distrações, nem visuais, nem sonoras no ambiente, qualquer tipo de distração que pudesse tirar a mentalização do objetivo. Aí os monges, os candidatos a monge, ficaram ali com aquele gato, o gato aparecia, eles colocavam no cesto, se tornou um ritual e, na verdade, virou uma dependência psicológica, diríamos uma dependência emocional. E naquele momento aquilo virou problema. Quer dizer, o que era para ser uma solução
um cesto tapando um gato para não atrapalhar a meditação do dia, acabou virando uma rotina, um ritual que acabou atrapalhando, de uma certa maneira, a percepção de que a concentração, a mentalização é um processo de abstração total, em que o indivíduo se desliga do ambiente, das suas coisas, dos seus ruídos, da sua situação sonora. Então, são esses casos em que soluções acabam se tornando um novo problema, porque nós não sabemos lidar com a solução no seu limite de começo, meio e fim, ou nos desdobramentos da escolha que fizemos. Isso me fez lembrar uma história antiga de episódios das nossas viagens, né? Sempre aconteciam, de pessoas nos procurarem para trocarem opiniões, às vezes até se aconselharem, diziam eles, sobre assuntos do cotidiano. Um deles, há muito, muito tempo atrás, décadas já transcorridas, e eu me lembrava desse episódio recentemente, e isso me levou a esse fato que aconteceu numa das nossas viagens, em que uma pessoa chegou e disse: olha, eu queria saber do senhor o que é que eu devo fazer, porque eu, num dos momentos de desinteligência dentro de casa, coisas de casal, nós vivíamos bem, tudo, e eu acabei tomando uma atitude de separar-me da minha esposa. Mas depois eu vi que isso não era uma solução, que a solução que eu imaginei naquele momento acabou se tornando um novo problema, porque eu descobri que ela é essencial, que ela é importante demais para mim. Eu descobri que interromper a convivência com os meus filhos, porque a guarda ficou com ela, foi um problema a mais. Aquilo me desarticulou, me tirou do sério, me tirou do centro. O que eu faço? Eu falei: querido, soluções a gente vai sempre buscar com as nossas escolhas. Nós vamos ser colocados sempre diante de desafios, problemas vão nos desafiar, vão exigir de nós atitude, adaptações, comportamentos novos. Às vezes nós vamos ter que adotar uma rotina diferente. Por quê? Porque as escolhas são causas que geram efeitos. E o efeito da separação é aquilo que estava minimamente organizado e harmonioso com dois ou mais, porque tem os filhos, né? Acaba se tornando uma separação, um isolamento de um para lá, outro para cá, ou alguns para lá e um para cá. Enfim, você tem dois caminhos, né? Diante das nossas escolhas, acertadas ou não, né? Se elas trazem resultados satisfatórios ou não, a gente tem duas escolhas: perseverar no propósito que nos levou a tomar tal ou qual decisão, ou recuarmos se percebermos que a decisão não foi acertada, que os problemas que surgiram depois acabaram não resolvendo aquela questão de base, aquela questão de início. Então, é preciso pensar, né? Escolha nós vamos ter sempre que fazer. De repente, Jesus está falando lá com Maria e Marta, né? Marta, Marta, fadigais por tantas coisas, né? Quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. O que é que significava a fala de Jesus? Que tem momentos em que a gente precisa saber fazer a escolha. Se porventura a escolha não for acertada, né? O próprio Cristo fala: quando alguém erra contigo, repreende-o, né? Agora, se ele se arrepender, desculpe-o, perdoe-o. É Jesus falando, e ele diz as duas coisas em momentos diferentes, para que nós possamos entender que é possível, que às vezes inevitável nos arrependermos de certas escolhas que fazemos. Há momentos em que soluções podem virar problemas. Nós vemos aí muitos casos, né, de pessoas que tomam remédio para curar um determinado tipo de problema, normalmente os de natureza emocional, problemas que exigem medicamentos de controle, e de repente, terminado ou cessado aquele problema, né, a pessoa não consegue se desvencilhar da dependência do medicamento. Há casos e casos inclusive que resultaram em fatalidade para artistas, para
pessoas famosas, e a gente imagina o quanto de pessoas também não lidam com o mesmo problema. Resolvido o problema de base, ela acaba tendo um problema de como se desvencilhar dos seus efeitos, das suas consequências, né? Há escolhas que nós fazemos, das quais às vezes não dá para recuar, e aí o arrependimento é inevitável. Porém, nós podemos perfeitamente conceber a ideia de que as escolhas são tentativa de acerto e erro. Nós podemos acertar, e quando isso acontece é uma bênção, podemos errar. Mas podemos também estabelecer uma ideia marginal de que as coisas não estão resolvidas. 2 episódios interessantes aqui rapidamente. Um parece-nos um pouco hilário, né? É a história do burro e da espiga, né? Que contavam antigamente, que um burrico muito esperto, ele certa vez era um burro de carga e o senhor fazia fretes, né? Eles chamavam o frete de carreto antigamente, né? Prestar serviço de transporte para terceiros. E ele um dia viu o burro empacar exatamente no meio de uma avenida de cruzamento intenso. E o burro empacou ali, ele não conseguia fazer o burro andar, esporiou, espancou o animal, o que não devia ter sido feito, mas ele, naquele desespero, aquele tempo era assim que funcionava, ele tentou de toda maneira demover o animal de ficar parado no meio do cruzamento perigoso. E até que passou um colega dele, que era também charreteiro, e falou para ele: o que está acontecendo? Ele falou: rapaz, esse bicho nunca parou, agora parou aqui no meio da avenida e não anda. Ele falou: querido, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma espiga de milho ali, vou dar um milho para ele, ele come o milho, aí ele deve estar com fome. Deu a espiga de milho, o burro comeu o milho, de repente o burro andou mais um pouco, empacou de novo. Aí o amigo estava junto, outra espiga, deu a espiga novamente. Mas, passado algum tempo, os dois se encontraram novamente, os dois charreteiros. E aí o charreteiro do burro empacador estava com a charrete carregada de balaio de milho, era tanto milho. E aí o colega falou: mas o que é isso? Ele falou: rapaz, agora eu tenho que andar com esse balaio de milho aqui, porque ele anda um quarteirão e para. O burro tinha pegado a mania de parar, e dizem que o bicho é burro, né? Inteligentemente aquele animal parava, ganhava o agrado, seguia mais um pouco, parava para mais um novo agrado, e aí foi. Até que encontrou um outro charreteiro que falou para ele: rapaz, isso não é solução, você está criando um novo problema. Então vamos fazer o seguinte: você tem uma barrinha de ferro, uma coisinha de madeira aí, uma reguinha de madeira? Ele falou: eu tenho uma barra de ferro que eu carrego aqui. Aí ele falou: então me dá ela aqui. Amarrou ela bem aqui na cabeça do animal, no tapa, né? Aquele aparelho que o animal usa para não se distrair, né? E para obedecer às rédeas do condutor. E ele então pendurou a espiga de milho, tirou a palha, né? Virou a palha e deixou a espiga de milho pendurada na frente do burro. Dizem que o burro está andando até hoje atrás daquela espiga. Nunca vai alcançar, mas vai atrás do seu objetivo, vai atrás do seu ideal. Então, as soluções que às vezes viram problemas. É claro, um conto, pode ser aí uma história, mas verdade seja dita, quantos desses casos não acontecem? Houve um caso de uma pessoa, há muitos anos, que ela sofreu um acidente e, de repente, precisou ficar imobilizada muito tempo com aqueles aparelhos nos pés e nas pernas e tudo mais. E aí, quando começou a andar, ele pegou um par de muletas e começou a andar para lá e para cá, e aí ele se mobilizava com facilidade para todo lado. O médico liberou, falou: o senhor está totalmente curado, pode agora desprezar as próteses, o senhor pode deixar as muletas, o senhor está bom, pode recomeçar a sua vida normalmente. Mas ele não recomeçou, passaram-se alguns meses, os amigos encontraram com ele e falaram: mas espera aí, o que está acontecendo? Está de muleta nova, por quê? O problema não acabou? Ele falou assim: não, o problema acabou, mas eu tenho medo de não estar totalmente curada e eu me machucar novamente. Até que a minha muleta quebrou essa semana, eu mandei comprar uma muleta nova. Quer dizer, sempre nós vamos ter esse desafio de, uma vez solucionado o problema, tomada a atitude de resolvê-lo, não estabelecer uma nova dependência, não estabelecer um novo problema com as nossas escolhas, porque as soluções vêm para nos ajudar a recolocar as coisas no lugar. Separações, como daquele senhor, podem ser necessárias, podem acontecer, ninguém está discutindo isso aqui. Agora, quando essa ideia for
posta como opção, ou como necessidade, ou como alternativa, fazer a escolha correta, saber se essa é a escolha verdadeira, para que daqui a pouco não lamentemos os efeitos das escolhas que fizemos. Isso se aplica a tudo na vida, no momento de discussão, no momento de desinteligência, na hora de fazer um investimento, na hora de tomar uma atitude que vai influir na nossa vida, né, que vai determinar o nosso futuro, que a gente quer que resolva a pendência do presente para nos dar um futuro melhor. Tenhamos o cuidado de nos inspirarmos, de orarmos, de pedirmos a Deus a melhor ideia, que Ele nos aponte o melhor caminho, porque enquanto não aprendermos a escolher o melhor caminho entre o bem e o mal, e obviamente a escolha é indiscutível, né? Sempre o bem vai prevalecer, mas o mal pode nos provocar, ele pode nos assediar, ele pode parecer uma solução de momento, uma solução ideal, ou às vezes até aparentemente uma solução definitiva, e nunca será, porque o mal tem o condão de abrir novos males. Só o bem, só o amor pode abrir novas fronteiras de felicidade, de alegria, desde que a solução traga benefício para ambos os lados. Na solução em que um perde, ninguém ganha. Esse é o princípio da vida. Por isso Jesus disse que perdoar é importante, compreender é importante e, sobretudo, arrepender-se quando a escolha não foi bem feita também é uma necessidade, para que nós abramos uma nova alternativa de futuro para novas e melhores decisões da vida, para que as soluções escolhidas não se tornem depois novos problemas. Que Deus nos abençoe. Esse foi o nosso assunto de hoje. Uma breve lembrança de que podemos ser desafiados pela vida e que muitas soluções que se tomam por aí acabam se tornando novos problemas. Para que isso não aconteça, nos orientemos pelo bem e pelo amor, pelo perdão, pela fraternidade, pela empatia, colocando-nos no lugar do outro, para não termos uma falsa ideia de que essa é a melhor de todas as soluções, quando na verdade traz dores e sofrimentos para uma ou para ambas as partes. Muita paz, meus queridos, que Deus nos abençoe, até o nosso próximo vídeo.